Me conta, você já sentiu que você trabalha mais do que recebe? A agenda tá sempre cheia, mas no final do mês a conta, o saldo ali final não acompanha? Pois é, eu já passei por essa fase e eu vou te falar o seguinte: nem sempre a culpa é do marketing ou do preço. Muitas vezes o grande vilão é o tipo de cliente que você atrai e aceita na sua empresa. Quando entra cliente bom, parece que tudo flui. Quando entra cliente ruim, o trem desgrenga todinho. Hoje eu vou te mostrar em 3 passos práticos como é que você consegue identificar o cliente que realmente merece o seu tempo e o seu talento e como que você pode ajustar a sua conversa, a sua comunicação para atrair cada vez mais clientes desse perfil. Se você não me conhece ainda, meu nome é Luana Rosa, são mais de 17 anos ajudando empresas e profissionais a transformar metas em caixa real dentro do bolso. Tudo isso com fluxos práticos que realmente funcionam. Então, hoje a gente vai achar o seu cliente perfeito. Muita gente fala em nichar, eu acho impossível você já ter escutado de algum tipo de mentor, não niche. A gente sempre vai falar para você nichar. Só que normalmente as pessoas ficam numa camada muito superficial do nicho, em informações demográficas, idade ou até área profissional. Eu falo que esse é o modelo antigo, o modelo horizontal de nicho. É útil, mas não conta toda a história completa que você precisa. Eu vou te mostrar uma forma mais prática e inteligente de nichar, que vai te dar muito mais paz no seu dia a dia e mais faturamento. Porque o que manda de verdade é o nível de profundidade que você tem com o seu cliente, ou seja, o nível de maturidade. Vem cá que eu vou te mostrar. Eu gosto de visualizar como uma escada de 4 degraus. A gente vai colocar aqui os seus clientes. Então, vamos entender que a fase 1 do degrau, a gente está falando do cliente sobrevivente. Sabe aquele cliente que vive apagando incêndio? Tá tudo atrasado, conta atrasada, tudo é para ontem. Ele respira, mas ainda sente que o negócio pode afundar a qualquer momento. O nível 2, a gente fala do cliente instável. Ele já ganhou algum tipo de dinheiro, ele já entendeu que teve alguns meses bons, mas o gráfico dele parece mais uma montanha-russa. Tô rico, tô pobre. Sobe bonito, depois despenca feio. Uma insegurança constante. E falo que esse momento tem muita frustração. O cliente consolidado, que é o nível 3, ele tem um fluxo de caixa mais saudável. Então, ele já passou por meses difíceis lá atrás, mas hoje ele já tem uma equipe rodando, ele bateu no teto, o problema dele é esse, ele bateu no teto. Ele quer escalar, mas falta clareza de como fazer isso. E o cliente que está no nível que eu chamo de império, ele já tem uma marca forte, uma estrutura, uma empresa forte, lucro consistente, e ele olha para o mercado e pensa assim: eu quero acelerar, eu quero inovar, eu quero liderar o meu mercado. Esse grupo, normalmente, ele já joga um jogo grande. Percebe o detalhe? A mesma habilidade que leva um cliente que está, às vezes, nesse degrau vermelho, no degrau 1, é uma habilidade que a gente pode ajustar, pode levar ele para o nível aqui do cliente que já está no degrau 3 ou que já está aí no degrau 4 da escada. E não tem certo e nem errado escolher o degrau. Agora, conhecer sobre a escada é isso que muda tudo. Agora vamos entender em que fase que você está conduzindo hoje os seus clientes? A gente vai fazer um exercício rápido e bem prático. Eu quero que você liste 10 clientes, os últimos 10 clientes que você falou nas últimas semanas. E para cada nome, eu quero que você faça uma seguinte pergunta. Vamos entender aqui. A pergunta 1 é: qual que é o faturamento, o orçamento desse cliente? Ele vive no aperto, ele oscila, ele já é um cliente previsível financeiramente? Como eu falei, isso aqui aplica para qualquer área. Segunda pergunta que eu quero que você se faça olhando essas conversas que você teve no WhatsApp ou ligações que você teve com seu cliente, e-mails trocados. Qual que foi o tom da conversa? É sempre socorro, urgente, eu tenho que pagar a conta no final do mês, socorro, um cliente cancelou? Ou é um nível de conversa, vamos crescer, eu estou pensando numa estratégia aqui diferente para a gente poder evoluir a empresa. E a terceira pergunta que eu quero que você se faça em relação a esses 10 últimos clientes que você analisou, qual o nível de decisão que ele tem? Eles precisam ser sempre empurrados ou eles já implementam com rapidez?
Marca a cor, você pode pegar as cores que eu te sugeri aqui, azul, do verde, do vermelho e do rosa, para você conseguir entender como é que está funcionando aqui a sua escala dos clientes. Então, vou dar um exemplo aqui. Se por acaso no seu cenário você tem a Maria que te manda áudio 11 horas da noite pedindo, pelo amor de Deus, o boleto vence amanhã, eu tô apertada, o que que eu faço? Ou se de repente você tem o Pedro que já fatura bem, mas reclama que todo trimestre cai, despenca. Talvez a Carla, que tenha um faturamento médio aí de 80 mil, já está pensando em faturar 200. O tom de conversa com ela sempre é diferente. E quem sabe você tem também um cliente aí, o Hugo, que já faz 7 dígitos, que já está prosperando, que busca expandir a empresa dele para outros países. Se a maioria dos clientes que você analisou estão nesse perfil aqui da Maria, no vermelho, é natural que a sua rotina pareça realmente um plantão de 24 horas. Agora, se você atrai mais clientes do perfil do Pedro ou da Carla, tem base para a gente poder subir. Tem como a gente escalar melhor o seu negócio. E se você encontrou um ou dois clientes aí verdinhos nessa pesquisa, observe como é muito mais fácil, muito mais tranquilo lidar com esse tipo de cliente. Agora, com esse diagnóstico feito, eu quero que você faça uma pergunta-chave sobre o seu modelo de negócios. Quem que você quer continuar atendendo essa mistura toda ou você prefere focar no degrau do Pedro, no degrau de repente aqui do Hugo, no degrau da Carla? Não tem resposta universal, tem o seu estilo de vida e o tipo de lucro que você deseja ter na sua empresa. Agora vamos ajustar a sua proposta e os seus scripts. Aqui que entra a mágica de comunicar o valor certo para o cliente certo. Quando a gente fala com os clientes sobreviventes ou instáveis, a palavra certa é segurança. Eles precisam respirar antes de sonhar. Ofertas rápidas, de caixa rápido, de injeção de dinheiro na empresa, para que eles possam ter uma linha de raciocínio preparada para o nível estratégico que vem depois. Agora, o nível consolidado e de império, eles investem em aceleração, eles querem ganhar tempo. São pessoas que já gostam de um acompanhamento de 6 meses, 12 meses, falam em escalar time ou otimizar um time. O discurso é de um crescimento acelerado com bastante velocidade. Eu vou abrir meu bastidor para você conseguir entender como que funciona a minha empresa e como que você pode aplicar esse conhecimento. Aqui no degrau vermelho, eu tenho a One Page e a comunicação magnética, que são focados em reequilibrar caixa, organizar a casa, fechar contratos, sabendo o que está fazendo em cada ponto de contato com o cliente. Aqui no degrau rosa, eu tenho a mentoria Business Plan, que estrutura os fluxos, rotinas, faturamento e te prepara para uma escala de verdade, ganhar dinheiro. No degrau azul, eu tenho a mentoria Trust, para delegar o time, múltiplos serviços, capacidade de expansão, é um outro nível de negócio, estratégias mais avançadas. E aqui no verde a gente tem a consultoria estratégica. A gente consegue multiplicar o seu alcance com um resultado astronômico quando você tem já uma estrutura realizada. Então, são os degraus que eu utilizo. Mesmo conhecimento técnico, nível de faturamento e de tranquilidade, de paz para a minha empresa. Dentro da construção dos scripts, você não precisa mudar a sua alma profissional, só o ângulo da conversa. Saber o que falar, as frases de impacto. Por exemplo, se você estiver falando com o nível 1, palavras como fôlego, alívio imediato, luz no final do túnel, esperança, são palavras importantes serem colocadas. Quando a gente fala com o nível 2, aqui a gente está falando sobre sair do amadorismo, ter uma linha mais profissional, voltar a crescer, ter um ritmo constante. Já no nível 3, a gente fala sobre fluxos inteligentes, rotinas que não dependem de você. No nível 4, que é o nível verde, a gente fala de inovação, liderança de mercado, velocidade de expansão. Tá vendo que é diferente a forma da gente se apresentar numa reunião, numa negociação, com níveis diferentes, ou até mesmo na gravação de um vídeo? Quando a sua mensagem encaixa com o degrau certo, o próprio lead se reconhece e levanta a mão. E você não tem que convencer ninguém de absolutamente nada. A negociação vira alinhamento e não disputa. Então vamos recapitular. O primeiro passo é conhecer a sua escada, os níveis de cada uma, tá? Dá para usar isso aqui para todas as áreas. A segunda fase
é diagnosticar onde é que estão os seus clientes, qual que é o nível que eles estão hoje. E o terceiro passo é ajustar a sua proposta de linguagem para o degrau que você precisa, o degrau que você quer servir daqui para frente. Ah, Lu, mas eu tenho dificuldade de saber para quem que eu realmente gostaria de vender antes de conseguir construir a minha escada. Para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu tenho um presentão para você. Eu vou compartilhar contigo o GPT que eu uso com as minhas alunas, para você conseguir identificar qual nível que você tem mais afinidade e potencial para fazer milhões. Tá aqui na descrição desse vídeo.